Olá pessoal, boa noite. Hoje é a nossa terceira live do espaço cinematográfico. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Jack, Niceias, Thaís, Samuel, Paulinha, Carol, Samara, boa noite, Camila. Hoje é sobre o filme Na Natureza Selvagem. Vocês assistiram? O que vocês acharam do filme? Eu achei super profundo, né? Fala muito dessa coisa de existir, de se reconectar com a natureza, né? Esse mergulho até que existencial. Tá ótimo? Beleza. Aguardando a professora Fernanda. André, boa noite. Camila, boa noite. Fernanda, boa noite. Já vou chamá-la aqui. Olá! Olá, oficialmente. Olá, oficialmente. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, e você, Bia? Tudo ótimo. Estava comentando com eles aqui, quem tinha assistido, né? Tô aguardando quem Ah, alguém falar eu- sim ou não, né? Porque foi um filme assim bem profundo para mim, né? A gente já vai comentar sobre isso. Mas antes, pessoal, eu vou apresentar a professora Fernanda. A gente já se conhece de outros carnavais, ixi, né? Lá de Maringá, no Paraná, lá na Unifama. Ela era minha coordenadora, né, da publicidade, propaganda e jornalismo, né? nossa, Bia, essa época eu tinha até esquecido. Ah, é? Uma época boa, né? Foi bem bacana trabalhar com a Fernanda. E Foi vou bom. apresentar ela para vocês, pessoal, que eu já conheço, mas vocês não conhecem. Alguns, né? Eu vi que tem um pessoal aí da Federal do Sergipe, né? Ah, Eu vi o pessoal entrando aí. minhas Então, crianças, gente, então. as crianças, as nossas crias aqui. A Fernanda Amorim, a Corse, né? Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Isso. Educação pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Comunicação e Educação pela Faculdade Cidade Verde, que é a FCV, né? Uhum. Pedagoga pela UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, jornalista pelo Centro de Ensino Superior do Paraná e professora adjunta do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe. E ela é coordenadora do grupo, né, de pesquisas e estudos em práticas educativas, corpo e ambiente. Então, antes da gente começar, gostaria de agradecer pelo seu aceite, tá, em Uhum. participar desse projeto, que é um projeto que, na verdade, nasceu em 2018, mas por conta da pandemia, a gente teve que se adequar e fazer as lives. Mas antes essas exibições, essas discussões, elas aconteciam presencialmente no auditório do campus avançado de Patu, né, aqui da universidade, uma vez ao mês, e também a gente fazia as peças, né, de 3 em 3 meses a gente ensinava algumas peças. Uhum. E aí depois com a pandemia a gente teve que se adequar, né, assim como todo o nosso É, trabalho enquanto professor. E aí a gente vai falar um pouco desse filme, né? Esse filme grande, né? 2 horas e 28 minutos, bem extenso, e um filme muito profundo, assim como o seu tempo, né? Eu acho que ele tem a extensão, assim, realmente faz jus aos 2 horas e 28 minutos. Na natureza selvagem, quando eu não conhecia, você me passou o nome, eu achei que era uma coisa assim mais grotesca, né? uhum. Mas aí depois ele vem todo na contramão, não é nada disso, né? Pelo É, contrário, é para a gente pensar no nosso existir. exato, E, eu acho que sim. Uhum. e aí a gente começa ali, né, com uma primeira motivação, porque ele é baseado num livro também, né? No final ele vai dizer isso, né? Que é baseado num livro, e tem esse livro tem um autor, alguma coisa assim. Isso. É, o livro tem o mesmo título, né? Ele é um homônimo. Aquela citação, a epígrafe do filme,
é o autor do livro, né? Porque ele tem um Sim. espaço de tempo muito longo, sabe, Bia? O livro é de 96, veja, e o filme ele foi lançado em 2008. Hum, É, a família do personagem, né, que eu já vou dizer que o filme é baseado, e o livro também, numa história real, a família teve uma necessidade muito grande de rever tudo isso, de pensar se seria interessante fazer um vídeo em formato audiovisual ou se ficaria simplesmente como livro. Então, por isso esse espaçamento de tempo. Mas é claro que a literatura, você melhor do que eu sabe, né? Eu li esse livro, nossa, faz muito tempo, na graduação, acho que de jornalismo, e assim, tinha na biblioteca, e é o mesmo título, Na Natureza Selvagem, só que a única diferença é, de fato, porque a literatura nos permite, assim, uma digressão um pouco maior, né? O filme, ele sim, traz umas sim, coisas prontas, né? Então, eu sim, sempre que eu posso, eu leio primeiro, não foi o caso desse, porque eu conheci o filme muito tempo depois, mas eu acho que o ideal é ler primeiro para depois assistir. Assim, é sempre uma orientação que eu dou. Se você me dissesse, explique, eu falaria que é algo mais pessoal mesmo, porque eu acho que o filme traz algo pronto para gente e o livro ele te sim. permite uma viagem um pouco maior, né? Sim, não, mas faz todo sentido. Como eu sou professor de literatura, eu falo isso para os alunos. É a regra. Vai É, para o livro, depois o filme, porque é, realmente o filme dá ali pronto. E outra, tem o processo de adaptação também, né? Assim é, como os processos de tradução, que aí há outros elementos que você retira, digamos, a essência, né, do original ali. E vamos falar um pouco dessa epígrafe, então, né? Esse vamos. existir, que é esse existir, né? Quando você assiste o filme, você realmente para pensar, principalmente, né, nos tempos que nós estamos vivendo, que é essa coisa do isolamento. Só que Sim, ali o Christopher, ele é por espontânea vontade mesmo, né? Que ele foge, ele quer se isolar e tudo mais. exato. Quando a epígrafe fala, né, ela usa assim adjetivos e verbos que são muito convidativos, né? E ela diz que existe prazer nas matas densas, né? A primeira frase. E aí a gente fica pensando assim, né, Bia? Porque tudo o desconhecido, aquilo que a gente tem medo, aquilo que parece pronto, aquilo que a gente não investigou ainda, tem algo bonito ali para ser visto, né? Que é uma questão de olhar, né? A gente precisa, nós Sim, somos ensinadas desde pequenas a olhar as coisas sempre de um jeito muito particular e muito específico. Então, quando o autor fala existe beleza, existe prazer nas matas densas, ele está dizendo que tem outras coisas para a gente olhar ali que nos fazem bem. Porque o que é o prazer? É o desfrute, né? É o gostar, é sim, uma alegria, é um sentimento bom. E ainda ele diz que existe êxtase na costa sim. deserta. E aí eu fico pensando muito sobre isso, né? Porque onde nós estamos nesse momento, o ideal é que estejamos de fato um pouco desertos, né, de algumas coisas, né? É o ideal. Mas ainda assim existe êxtase nisso, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai encontrando pequenos prazeres. Então, eu acho que essa epígrafe, ela é um convite a gente a olhar por outros olhares, por óticas que a gente foi adestrado e a gente precisa, às vezes, desviar um pouco ali e tentar encontrar algo mais, né? E você sabe que atualmente a gente está sendo obrigado a fazer isso, né? O corre-corre, né? De trabalho, nessa vida maluca acadêmica, nossa. E não Sim, somente acadêmica, mas a gente, né, pensar em outros profissionais aí, esse corre-corre. Então, me parece que teve que parar mesmo, obrigados a parar, para não se contaminar, para não contaminar o outro, e automaticamente fazer esse mergulho, né, de si. Eu sempre falo isso nas duas outras lives também, né, com essa temática, eu falei que esse período para mim foi muito importante, né? Embora a gente saiba que a gente está num momento assim de muita angústia, e tudo mais. Tem pessoas, a gente é privilegiado, né, por ter uma sim. casa, Uhum, né? E estar ali, a gente pensar nos moradores de rua, por exemplo, né? Não tenho nem o que dizer de catástrofe que está acontecendo, né? sim.
E a gente, Mas, mas eu acho que quando a gente pensa também nessas belezas, é claro, a gente olha com um olhar assim, talvez até meio fílmico, porque eu acho que um aviso importante sobre esse filme, o livro eu não senti isso, tá, Bia? Mas ele traz assim uma certa romantização da dor, da solidão, do sofrimento, da escassez, né? E a gente hum, sabe que algumas coisas são de fato fílmicas, né? A gente não pode sim, trazer tudo que a gente assiste, lê, pensa, acessa para a realidade de um modo muito literal. A gente precisa sim, interpretar e repensar, porque, igual você estava dizendo, né? Se a gente pensar nisso, que existe prazer, por exemplo, no deserto, poxa vida, a gente sabe de casos, por exemplo, de acidentes aéreos em que as pessoas não imaginam, entende? Ficaram lá isoladas. Então, sim, não pode generalizar, mas eu acho que é construir outros olhares e tentar pensar nessa questão da realmente da romantização, né? Porque tem algumas doses no filme, em alguns momentos, assim, que é romantizado, porque, gente, sim, sobretudo é um filme, é uma boa história, mas é um filme. A ideia que ele traz, inclusive, de natureza, do Alasca, enquanto meta, eu diria, inclusive, assim, sabe? É uma ideia de um garoto. Primeiro, ele é homem, né, Bia? Porque fazer uma viagem como essa, sendo não. Sabe que eu é tava assim, pensando não. nisso também. Falei, é impossível, né? Exato, então ele é homem, ele é jovem, ele é branco, ele é classe média, então ele possui alguns privilégios, algumas seguranças sociais e culturais que permitem com que ele faça uma escolha como essa. Eu estava conversando com a minha irmã sobre esse filme e a gente, assim, nossa, é uma digressão mesmo. Porque se ele tivesse, ele tem para onde voltar numa emergência. Ele Sim, tem quem o socorre, né? A gente não pode trazer isso para a totalidade, igual eu estava dizendo, porque seria muito mais difícil não ter onde voltar. Um pai de família, por exemplo, que tem que sair para o sustento da sua casa, entende? Como que ele vai pegar ali 1, 2, 3 anos e fazer uma viagem de descoberta pessoal? Então, inclusive essas descobertas que nós estamos tendo na pandemia faz jus às oportunidades que nós temos na vida e são oportunidades que são muito desiguais para as pessoas, né? exatamente. Não dá para colocar todo mundo no mesmo barco, como dizem, né? Vamos Nunca, colocar, não, não dá. Bom, então vamos lá. Tem esse filme, ele tem muito flashback, né? Se não tomar cuidado, você se perde, né? é, Porque aí você tem a irmã, né, que narra, e depois ele também, né, com o diário dele. uhum, E a irmã, ela toma as dores também, né? Porque a gente, né, vai falar um pouquinho do enredo, uhum. desse pai, dessa mãe, como que foi construída essa família. E aí ele parece que tem ela como suporte e vice-versa, Exato. Eu acho né? assim. Oi, pode falar, Bia. Sim, e aí ela vai fazendo essa volta junto com ele, ela vai escrevendo esse roteiro com ele também, mesmo estando distante, né? Uma ligação muito forte ali. Isso, entre os dois, né? Eu acho que, assim, é interessante. Eu me peguei surpreendida quando eu tive acesso a essa história na primeira vez, porque eles são a família perfeita. Eles são a família, eles representam, aliás, não vou dizer que eles são. Eles representam uma família nuclear. Então, é um pai ali, um casal heterossexual, com um casal de filhos. E aí, ao longo do filme, eu já nem me lembrava disso. Quando eu fui assistir novamente para a gente poder conversar, eu não me Sim, lembrava que ela, inclusive, na versão dublada que eu compartilhei com vocês, eles usam mesmo o termo bastardos, né? Então, assim, nós somos filhos sim, bastardo. bastardos, né? Então, assim, a gente fica pensando que as coisas não são exatamente como elas são, né? Por isso que a gente precisa ir um pouco além das aparências. Mas a relação entre os dois é muito interessante porque deu vez ao filme, né? Então, colore alguns momentos que a fala da irmã, a opinião da irmã, a relação que os dois tinham, porque aí ela fala, nós fizemos, nós pensamos. Então, colore um pouco mais a história. E é interessante porque, Sim, como baseado numa história real, Bia, ela foi uma das primeiras pessoas, hoje ela tem, acho que em volta de 45 anos, que autorizou tanto a se tornar livro como virar filme. E ela foi olha, uma das embaixadoras, porque muita gente. Foi um sucesso o livro na época, na década de 90, né? E
E o Sam Pence pensa apresentações, né? E ele foi falar com a família McGlass justamente para se apresentar e apresentar que ele não iria, sei lá, tratar de modo pejorativo, deixar a família tranquila. E ela foi uma das embaixadoras do Sam Pence, sabe? Então ela apoiou e Sim. mas essa ideia, né, que eles vão trazendo, porque é uma dualidade, dependendo de quem assiste, tanto a irmã quanto ele, você pode tratar, por um lado, por exemplo, como egoísta, como por outro, Uhum. Bia, como libertário, como necessário. Sim, Então, essas sim, histórias que nos permitem ver de vários jeitos, de várias óticas, são interessantes. Ah, a gente se sente, às vezes, um pouco a mãe, um pouco a irmã, um pouco ele. Então, a gente sim. transita pelo enredo, né? Vai, sim, vai transitando, que é um, né, um super enredo ali, ele... E eu, assim, eu achei bem interessante que esse processo dessa jornada dele, essa felicidade que ele busca, né? Ele, na verdade, ela é construída durante o sonho dele ir para o Alasca, né? Exato. A gente vai falar um pouco do diário, né? Desse diário do Christopher, né? Ele se prepara antes, né? Ele Ele se prepara para o isolamento. E aí a gente trazendo para a nossa realidade aqui, né? E mesmo ele se preparando, depois eu fiquei pensando nisso, mesmo ele se preparando ali com os estudos de botânica, acontece o ato falho, né? Ele falha, mesmo se preparando tanto. E a gente foi pego de surpresa, mesmo sabendo que tem um vírus lá na China. Parece que estava tão distante, né? Tem um é vírus lá na China. Foi para a Itália, morreu um monte de gente. Mas a hora que chegou aqui, né, nesse primeiro impacto, as pessoas ficaram assim. Eu mesmo fiquei em pânico, nesse sentido de meu Deus, né? E aí depois você vai meio que relaxando, mas claro, tomando todas as medidas e tudo mais. Mas você percebe que tem gente que não aceita, né? Não, me Aham, parece que não há um aceite da gravidade da coisa. é E aí, bem como isso. que fica essa situação desse preparo, né? Trazendo para a realidade de hoje? Será que a gente está preparado para tudo mesmo? Se preparando? A gente não está? É uma controvérsia aí, né? Ai, Bia, eu acho que não, sabe? Eu acho que tanto o vírus quanto a história do filme Na Natureza Selvagem nos mostra assim que não, nós não podemos dominar a natureza, sabe? Então assim, é algo que as pessoas, né, as populações indígenas, os povos tradicionais, por exemplo, do Brasil, já sabem disso, né? Então assim, não tem como a gente dominar a natureza. Então, assim, quando a gente pensa, né, nessa natureza selvagem, claro que o filme traz de uma outra maneira, mas não é o que a gente está vivendo agora, Sim, sabe? Porque a é, gente não tem controle das coisas, a gente tem sentimentos, Bia, muito primitivos, assim como ele teve. É, claro, não vou comparar, não é tão literal como eu já avisei no início, mas assim, é raiva, é ciúme, é inveja, são sentimentos sim, primitivos, assim, do ser humano que a gente vai, de alguma maneira, colocando e no nosso dia a dia, né? Porque, veja, o próprio título, quando a gente fala muito em natureza, né? Um conceito que eu gosto bastante, assim, é de pensar. Não sei se você já ouviu o Pachamama. Já ouviu falar, Bia, sobre não, Pachamama? não. O Pachamama, ele é um conceito, é uma discussão. Ai, se eu achar o livro rápido, que eu até Vou mostro, já até, vai o óleo. vou até anotar aqui, né? Porque essa ideia que a gente tem de natureza, essa ideia que nós temos de adorar a natureza, de contemplar a natureza, ela é muito europeia, ela é muito colonizadora, entende? Então a natureza é o outro, a natureza é para ser vista, a natureza é para ser dominada, a natureza é para ser extraída. A gente é meio parasita, né? Porque isso Uhum, que nós estamos vivendo agora, de alguma maneira, Bia, é fruto, é resultado de como nós somos parasitas no nosso mundo. Você, né, sabe disso, acho que quem está aqui assistindo com a gente também imagina que tem alguma relação com as mudanças climáticas, com o desmatamento e assim por diante. sim. Mas a ideia de Pachamama é tão linda, Bia, porque ela vai falar, ela não vai fazer uma dualidade entre sociedade e natureza, que no filme se faz, né? Hum, Filme, então ele sai da cidade e ele vai para a natureza. Não, não tem isso, entende? Então você convive com ela. Então, quando o Pacha significa cosmos, né, que é algo muito maior. Então, para a gente pensar, inclui seres vivos não humanos. Aí você vai pensar assim, os ratos incluem, né? Os sapos também.
Mas, Bia, sobretudo a ideia de Pachamama é quando a gente pensa realmente, por exemplo, nos rios. Porque aí no filme, para quem assistiu, né, então ele passa por um rio em que o rio está calmo, ele consegue atravessar, e é Sim, determinante para o final da história ser um final trágico que o rio não seja mais calmo. Então ele não se relaciona com esse rio. Lógico, né? Agora, assistindo com esse olhar, eu me perguntava, mas aonde ele esteve todo esse tempo que ele não se relacionou com esse rio? Porque, veja, os povos sim. indígenas, É. Bia, eles olham para as montanhas e eles sabem se um dia vai ser bom, se eles estão bem, se eles estão mal, se eles estão tristes, se vai melhorar. Então é um contato, é um conviver, não é uma adoração. Porque a impressão que eu tenho é assim que no filme existe um alerta, né, assim, contra a vida capitalista, o exagero, até eu acho que dá Sim, para sim, falar disso depois. sim. Mas, Bia, sobretudo, assim, tem uma questão do exagero ali, que é o consumo da carne. Eu acho que a hora que ele mata o Alce, assim, é uma cena que é muito forte para a gente pensar, porque se a gente fizer, né, um paralelo com a nossa, com o jeito que a gente vive, os modos com que a gente vive aqui, o que a gente faz? A gente não, porque eu não como carne vermelha, mas assim, as pessoas em geral comem carne vermelha, tiram foto de carne vermelha. Se, desculpe o termo, mas a Sim. gente usa aqui, se estribucham de carne vermelha. Então, vem, assim, os animais são criados e tratados para serem consumidos. Já Para se o abate. pressupõe, exato, que as pessoas vão consumir. E aí a grande questão é que a gente vai no mercado, você não vê o animal, você vê um pedaço de carne. Então, assim, Pedaço tira o de bicho dali. pedaço. E lá ele chama de a maior tragédia da vida dele, né? Que foi ter matado Foi, esse foi. alce e não ter conseguido comer, justamente por quê? Porque ele não desassociou o animal da carne. Então, eu acho que, de alguma maneira, traz um alerta também para esse modo parasita com que a gente vive, mas principalmente para esse modo, esse estilo de vida que a gente tem. Né? Porque, assim, qual que é a relação, né, entre o agronegócio e o desmatamento? Entre o desmatamento e o que nós estamos vivendo hoje, que é essa pandemia. Então, está tudo interligado. Não é o Sim. acaso, né? E aí a gente vai pensando na questão sempre do lucro, né? Porque ele mata lá os animais, ele come até não sei se um sagui, não me recordo exatamente, mas ele mata os animais para comer. A gente aqui mata os animais muitas vezes para fazer o quê? Pegar, tirar a gordura que assou na churrasqueira e jogar no lixo, Joga no lixo. É. sabe? Então, Não é para matar a fome, né? não É mais mata a talvez fome. até exibicionismo, né? Como você falou, Exato. tirar É a, foto, exato. É a socialização, né? Ali para você ficar com seus amigos. socialização. Aí você põe uma carne ali, que é um animal, e você torra essa carne, você esquece a carne ali, porque há essa desvinculação. Então, eu acho que quando você diz assim, ele se preparou muito, eu lembro dele correndo, fazendo exercício físico, super importante, mas eu acho que não o suficiente, porque, Bia, assim como nós, eu acho que vai chegar uma hora, não sei se dessa vez, dessa pandemia, em que a gente vai ter que plantar para comer, sabe? E ele, eu acho que assim foi muito equivocado, né? Assim, eu queria mudar o roteiro da história do filme que é baseado em fato real, né? Assim, eu sou um pouco Sim. audaciosa, mas assim, por que ele não plantou? Por que ele não plantou Sim. nada? Se ele cria tanto esse relacionamento com a natureza, né? Não é? Porque assim, não sei, mas a gente come tanta coisa que tem semente, pega semente, planta essa semente. Claro, né? As coisas É. não ali um mês, né? Não é assim. Mas esse é o grande, eu acho que é a reflexão que a gente traz, sabe? Porque a gente vive numa sociedade agora, por exemplo, a gente está falando de uma pandemia causada por um vírus que é invisível, mas tem um outro também que é invisível, que já é nosso velho conhecido, que chama-se agrotóxico, né? Então, Sim. a gente também não vê, e as pessoas talvez morram, né, e adoeçam de outras maneiras, mas também é fatal para a gente. Então, pensando sobre isso, eu acho que ele se preparou, mas ainda não foi suficiente Não foi o para. suficiente. Tanto É, é que ele, né, no final ali, ele acaba se debilitando por conta, né, dessa confusão, né, que ele fez uma confusão ali com as plantas. E a gente pode entrar, né, falando um pouco dele, dessa identidade, né? A identidade fragmentada, ele até muda de nome.
Ele me parece que ele quer ser uma outra pessoa, porque nesse passado dele, esse passado bastardo, né? Como ele É, mesmo colocou, né? Somos filhos bastardos, e essa família representando uma família aos olhos da sociedade como a perfeita, e a gente sabe que não existe, né? Isso fica muito claro quando a gente vê alguns posts na internet, né? Meu amor, sim, minha família tá perfeita, você acha que é perfeita, aí você tá com uma angústia tremenda, porque você tá brigando com a sua família e você vê lá todo mundo feliz. E aí isso te causa uma angústia, fala, meu Deus, eu não sou feliz, eu tenho que ser feliz igual fulano de tal. E é, ele percebe a hipocrisia, né? Porque para aos olhos dos outros, a família é perfeita, mas dentro de casa tá brigando ali. E ele decide fugir. E eu fiquei pensando, ele quer fugir dessa identidade dele, dessa antiga identidade, desse Christopher. Ele quer fugir da família, né? Ele quer fugir de quem? Tanto é que aí ele muda de nome. é. Legal, nossa, eu gostei bastante dessa pergunta, viu, Bia? Porque tem um trecho do filme no livro e tá assim, num formato maior, se eu não estou enganada, que é algo assim, como um rio, aí ele vai falando sobre as mudanças da família, porque os pais vão mudando com a Sim, ausência dele, né? Então, assim, como um rio sim, que muda o curso rapidamente, e eu acho que também faz referência à identidade dele e à nossa, né? Porque mesmo as pessoas que estão trabalhando, mesmo as pessoas que estão, de alguma maneira, saindo de casa corriqueiramente, né? A fim de ter o seu sustento, ainda assim a gente está sofrendo algumas mudanças identitárias nesse momento, né? Mesmo as negacionistas, eu acredito que alguma coisa bem pequena, mas elas estão. alguma coisa, sim, também acho. Mas a identidade dele é interessante quando ele muda o nome, embora no final do filme ele assine com o nome, né? Porque ele diz que a Sim, gente tem que chamar as coisas pelo nome das coisas. E eu acho isso bem interessante, né? Porque é, as frases que o filme traz são muito legais para a gente pensar. Uma delas não é ser forte, né? É você sentir-se forte. Né? sim, E eu sim, acho que e a gente sabe exatamente o que é isso nesse momento, porque igual você estava falando sobre as famílias, né, que a gente vê nas redes sociais, que parece tudo lindo e perfeito, a gente pode ir também para alguns lugares que assim parece que não tem vírus, parece que não tem pandemia, né? Então assim parece que ninguém está sofrendo e a gente fica sim, lidando com tudo isso. Então assim nós também, sabe, de alguma maneira a gente não está, eu acredito, sendo forte, mas a gente está se sentindo forte para tentar resistir a tudo isso, né? Por outro lado, essa identidade dele, Bia, ela vai mostrando a relação com o trabalho, que não é um vício. É só para, de sim, alguma maneira, sustentar as necessidades ali imediatas, né? Claro que nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer isso, inclusive eu me incluiria, né, nessa. Eu sou da classe trabalhadora, mas eu também. diria assim: nesse momento de pandemia, eu nunca imaginei, Bia, no início da quarentena, que eu ia trabalhar tanto. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar pela manhã, à tarde é muitas demandas, e à noite a gente tem esses encontros virtuais. Então, assim, e Sim, estou falando de mim, mas sei que os meus colegas, as minhas colegas também estão. Então, a veja, mesma coisa. a nossa identidade, aquela mesma que está se sentindo forte ou se fazendo de forte, está tendo que trabalhar absurdamente, né? Então, como ele vai mudando assim, a família dele não tinha mais onde procurá-lo, né? E ele tenta em algum momento ligar e acaba não ligando e nem dando notícia. E eu acho que isso para nós, sabe, Bia, é um alerta. É do mesmo jeito que a família perdeu o controle, não tinha mais o que fazer, contratou detetive, chamou a polícia, não achou. Eu acho que é um pouco isso para nós, sabe? Não tem como a gente controlar o que está acontecendo. A gente controla aqui na nossa microesfera, na nossa casa, quando a gente precisa sair, no contato que a gente tem com as pessoas, mas a gente não tem como controlar todo um país, porque é muito frustrante. Sabe assim, a gente pode ficar doente se a gente começar a ficar dando murro mesmo em ponta de faca, sabe? Porque tem coisas que eu acho que a gente, claro, tem que se indignar, tem que se revoltar, tem que Sim, fazer as manifestações, mas a gente tem que
também ter essa ideia de que essa nossa identidade, assim como a do Christopher, né? A mesma que grita, se movimenta, também é aquela que precisa se proteger e entender que não controla tudo. Então, nós somos ambivalentes, eu acho, sabe? E pensando sobre isso, tem uma cena eu acho que ilustra muito essa questão dessa identidade fluida que ele tem, que é uma cena em que ele está, não me recordo agora qual cidade, mas tem um contraste assim entre a rua, né, as Ah, pessoas sei. na rua e os bancos no Sim, fundo. sim, E isso, Bia, é o que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque a desigualdade, né? Assim, eu acho que o próprio enquadramento da cena sugere isso, é a desigualdade que nós estamos vivendo, né? A gente está vendo que assim já não tem mais hospital, já não tem mais leito, já não tem mais uma série de coisas, mas não tem para quem, né? Então, assim, quem que não tem acesso à saúde? Quem não tinha o ano passado, sim, né? quem Só que, é, claro, exato. agora está mais televisionado, agora está mais gritante, agora a gente tem um vírus novo. Então, eu acho que essas identidades dele, elas sugerem e representam formas muito específicas para nós, para a gente também se ver desse jeito, né? Então, tem horas que eu vou assinar como Fernanda Morinha Corsi, professora, mas tem hora que eu vou assinar como Fernanda, que está morrendo de medo de ser contaminada por esse vírus, sabe? De ficar doente, de precisar de um leito. Então, eu acho que a gente está falando dessa circunstância porque é o foco da discussão aqui, da Sim, pandemia, mas nós somos, as nossas identidades, elas são imbricadas de muitas relações. Então, as pessoas brincam, né? Ah, mas é bipolar. Não, não é, as pessoas mudam. E que bom, e mudam, né? uma coisa boa, Graças né? a Deus que muda. Então, É, a gente é fragmentado, a gente, na verdade, nós éramos fragmentados, acho que no século XIX. Depois do século XXI, a gente já foi para o líquido, não dá mais nem para pegar. E a gente está vivenciando muito isso, né? Como você colocou, a gente está trabalhando muito e a gente tem que lidar com as nossas emoções e, ao mesmo tempo, ser forte. Porque a gente está aqui, né? Conversando, tá rindo, mas quem me garante que eu estou chorando por dentro, estou querendo, depois que baixar os vídeos, para o meu quarto chorar, não sim, é? é, Então, fica muito. Eu acho assim que esse processo que a gente está passando está muito aflorado tudo, porque tudo. a gente está olhando para si agora. Por É. mais que tenha muito trabalho, a gente trabalhava antes também, mas me parece Também, que você fica mais encaixotado e você tem que lidar dentro dessa caixa com as várias identidades e as várias emoções. E antes não, parece que você tinha um enquadramento maior, sabe? exato. Eu vejo assim, mais ou menos seria uma metáfora. Essa seria a metáfora. Eu estou encaixotada, né? E antes não. E E a aí gente fica tem que bem mais lidar, difícil, né? e a gente tem que lidar, né, Bia, com a gente, né? Porque a gente Sim, arruma algumas fugas para não lidar com a gente, né? Ficar com a é, gente não é um processo fácil e corriqueiro, né? Então, assim, eu acho que a gente, tanto no caso do protagonista do filme, quanto nós que, né, podemos ter esse distanciamento social nesse momento, eu acho que de alguma maneira a gente está tendo que lidar muito com a gente, né? muito. É, Isso é altamente, é uma descoberta, pode ser incrível, mas pode ser extremamente dolorido. Porque a gente pode ver feridas que, por exemplo, a gente não tinha consciência, medos que a gente não tinha consciência, mas isso faz parte dessa identidade que nós temos, né? Só que agora a gente está olhando para essas múltiplas facetas, né? exato, que é assim muito mais assombroso. Bem isso. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses capítulos que ele coloca, né? Eu achei bem interessante, né? E faz jus mesmo às relações. Aí a gente vai dar bastante spoiler aqui, falar bastante do filme, né? O Bom, primeiro, o primeiro capítulo, né, intitulado O Meu Próprio Nascimento. Daí ele vai encontrar um casal que depois ele vai reencontrar, ele vai encontrar o casal e depois ele vai reencontrar o casal, né? Só é, um parênteses aí. Depois tem a adolescência, que aí ele tem o flashback da a relação com o trabalho, depois o cara vai preso, uma colheitadeira, e ao mesmo tempo ele encontra ali, quando ele desce o rio, que ele teima, né?
com os É. policiais, ele vai descer e vai encontrar com esses hippies. E esses hippies, eles assim são desprovidos de qualquer preocupação com convenções. E eu acho que isso deixa ele bem assim entusiasmado, né? As pessoas que vão passando pela vida dele, eu acho que vão deixando ele entusiasmado, mas o propósito dele é o Alasca, mesmo assim é o Alasca. Depois Isso. o outro capítulo, masculinidade, né? É. Depois família, que aí ele reencontra aquela família, tem ali um flerte com a mocinha, né? E Que aí nada tem até que nada acontece, o objetivo dele é Alasca. é. Depois, o último capítulo, a conquista da sabedoria, que aí tem o senhorzinho que ele chora, né? Eu achei tão lindinho, ele Lindo. romantizando, né? Ele É, falando que queria adotar e tal. Então, são 5, né? 5 então, capítulos intercalados aí aos encontros, né? Que a gente é. pode falar um pouquinho. Que também vai construindo a identidade dele, né? Sim, sem dúvida. Eu acho assim, é uma representação das fases da vida, né? Ele vai encontrando pessoas e situações que vão ilustrando de alguma maneira. Então, por exemplo, quando a gente fala, na verdade é uma saída dessa vida automática, assim, né? Porque aí ele começa a pensar, quando ele chama de próprio nascimento, porque a gente sabe, né? A gente tem os dias dos nossos aniversários, é muito óbvio o dia que a gente nasceu e tal. Mas a grande questão é assim, de quando que a gente despertou de fato, né? Porque ele chama Uhum. disso, né? Que é o dia que ele Sim. expande. E até Então, muda assim, o nome nesse dia, ele, né? exato, exato. Assim, e é como é simbólico, sabe, Bia, a quebra dos cartões e dos documentos e de identidade. Porque aquilo, eu fico sempre pensando, você pode me mostrar, por exemplo, alguém pergunta, né? Você pode me mostrar a sua identidade? Gente, o que que aquilo significa? Né? Aquilo não é você. E quando ele Sim, queima, quebra, enfim, deteriora tudo isso, faz com que a gente comece a pensar assim, aquilo de fato não é ele, né? Então ele parte para um renascimento. Quando ele fala sobre a adolescência, a fase da adolescência é uma fase sem medo, é uma fase de sim, descoberta, né? Então, assim, é muito clichê tudo isso, pode sugerir, assim, eu acho que é um pouco, mas eu acho que o ponto alto dessas fases é a questão da masculinidade, porque quando eu achei, né, que ele fosse se relacionar com a mocinha, e aí mais um relacionamento heterossexual, os dois brancos, os dois dentro de uma sim, comunidade hippie, ali, não sei se era uma comunidade, mas não, então há uma ruptura ali de algumas regras, há uma ruptura mesmo de um roteiro que a gente quase que espera, né? Em especial naquela é cena verdade. quando ele entra no trailer e ela tá de calcinha e blusinha, tem uma ruptura, né? E isso é interessante na história. Mas, sobretudo, a ideia de família me chama muita atenção. Porque sabe, Bia, eu não sei como que você tá aí, mas eu acho que muita gente está distanciado geograficamente da sua família, né? Eu sou uma dessas pessoas e a gente começa a pensar assim, a gente começa a construir concepções de família, né? Então são os nossos animais se tornam as nossas famílias, as nossas plantas são nossas famílias para tentar suprir. Então, como a gente precisa, como a gente necessita não diria de pares, né? Porque a planta não é meu par, mas de equivalentes para a gente poder, de alguma maneira, lhe chamar de nossos e contar sempre, que eu acho que é essa concepção de família. Então, como a família pode ser representada de tantas outras formas, que não é essa tão tradicional que a gente tem visto e acompanhado, formada por pai, mãe. Quem tem essa Sim, família? Né? Essa é sim. a grande questão. Agora, a cereja do bolo, eu acho que é a conquista da sabedoria, porque, olha, Conquista da sabedoria. é a velhice. Pelo seguinte, sabe, Bia, a gente vive um momento, na verdade, o Brasil ele é campeão nisso, né? Assim, eu acho que no nosso país eu estou me dedicando nos últimos meses a estudar sobre velhice e a velhice feminina em especial, mas eu tenho pensado muito sobre e nosso país é muito velhofóbico, entende? As leis são feitas contra. Mas Fernanda tem o Estatuto do Idoso. Não, não estou falando disso. Estou falando que as leis são feitas, os ônibus são feitos, os supermercados são feitos, assim, as instituições são feitas pensadas para pessoas jovens, né? É verdade. Então, e agora na pandemia isso também ficou assim, se ampliou. Por quê? Porque a gente, mas
você não é grupo de risco. Você não é, mas você mora com quem é. Então, assim, essa questão da velhice enquanto descartável, essa velhice que, gente, mas era um velhinho lá na Itália, era um país só de velhinho. Mas, gente, essas pessoas têm história, são pessoas, São né? pessoas, é. São parentes de pessoas, né? São familiares de pessoas. Então, assim, essa conquista da sabedoria, aí eu acho que sugere à população mais jovem, Bia, um outro olhar sobre a velhice, sabe? Porque a população indígena está muito preocupada. Eu assisti recentemente uma roda de debate entre as populações tradicionais do Brasil. Então, tinham quilombolas e tinham os indígenas. E a grande preocupação deles é de que na comunidade os anciões, de alguma maneira, peguem o vírus. Porque se eles pegarem, muitas das suas histórias morrem com eles, vão embora com Sim, eles. E sim. aqui a gente tem, né, pensando nessa dualidade que eu questionei agora há pouco, a nossa concepção de idoso é tipo, ai, mas olha, é um a menos a se aposentar, pelo menos eu não vou ter que cuidar, porque idoso dá trabalho. Então, assim, Olha que a a gente gente escuta isso, viu? tem, né, Escutamos não isso, estou falando um infelizmente, não é? exagero. Então, Bia, o filme sugere algo para a gente pensar, sabe? Que assim, olha os diálogos que ele tinha com o Ron, né? Que é o senhor, eram incríveis, era uma troca. Então, ele ensinando a fazer ali no coro e ele Sim, explicando como que sobe a montanha. Então, assim, nós temos que trocar com os idosos. Só que nós somos ensinados e existe culturalmente estabelecido a ideia de que o idoso é ultrapassado, de que é, idoso acabou, de que idoso é um peso. Então, eu acho que a pandemia ressalta isso e o filme vem na contramão, dizer: não, isso aí é sabedoria, vamos dar essa é a atenção para isso. sabedoria. Não, eu também achei assim a parte mais interessante. Eu gostei demais. É Agora a lindo. gente, né, caminhando ali para os últimos minutos, viu como passa rápido, gente? Olha, ele Passa fala uma coisa rápido. que passa demais. Ele fala, tem uma frase que me chamou muita atenção, né, que é a seguinte: quando ele se dá conta e ele tenta atravessar o rio, né, a felicidade só é real quando compartilhada, né? Daí vem mais ou menos o que você disse aí, né, sobre essas relações que a gente tem que ter, né, principalmente com o idoso, não achar que ele é uma pessoa descartável, né, um objeto descartável ali. Eu achei Isso. muito interessante essa frase, né, desse compartilhar a sua felicidade, que ele se dá conta, né? Ele está ali sozinho na natureza, no Alasca, onde ele gostaria muito de estar, está, conseguiu, só que não consegue depois atravessar o rio para poder compartilhar a sua felicidade, que daí ele vai colocar, eu quero trabalhar num lugar útil, né, que seja útil, eu quero ajudar as pessoas que não estão acostumadas a serem servidas. Eu achei super bárbaro isso, né? Aham. Ler livros, ouvir música, estar próximo da natureza. Eu quero fazer isso. E quem sabe, né, ter um amor ou filhos. Só que ele não consegue, né, concretizar o que ele colocou, infelizmente, né? É, eu acho que essa frase, primeira coisa, coloca em xeque essa vida capitalista que nós temos, né? Porque nós vivemos um momento em que as pessoas estão sentindo saudade de shopping, né? E É. desculpa se tiver pessoal, lojistas e funcionários de shopping, o trabalho de vocês é importante, mas o shopping representa uma série de outras coisas que eu nem vou dizer aqui, gastar nosso tempo com isso. Mas é isso, né? Quando ele fala sobre música, livros, sobre são outras abstrações, né, Bia, que a gente está tendo agora. Então, a É. gente tem a live que nós estamos fazendo, mas tem muita gente boa fazendo, tem muitos atores, tem muitas atrizes, cantoras, pessoas comuns que estão aqui refletindo sobre seu cotidiano dentro do Instagram, no YouTube, enfim. Então, a gente também precisa disso, né? Quando ele menciona essa questão de natureza, amor, descanso, quem está conseguindo Descanso. descansar, Bia? Sabe? Mas descansar, né? É muito difícil. Não estou dizendo que não dê, né? Mas assim é necessário para a gente. Então é importante que a gente entenda que assim como ele deseja, a gente tem que desejar e tentar pensar sobre isso e agir nesse momento assim. Porque quando ele fala sobre chamar as coisas pelo seu próprio nome,
a gente pensa assim, né? Ah, mas o vírus trata mal, né, as pessoas. Tem muita gente doente. A gente sabe que enquanto a gente está fazendo isso aqui agora, tem pessoas enfermas que estão no hospital, na fila de hospital. A gente reconhece isso. Mas, Bia, eu te pergunto, não é uma pergunta retórica, sabe? E nós fazemos o que com as pessoas? De que maneira nós tratamos as pessoas? É, o, o Ailton Krenak, que é um autor indígena que eu gosto bastante, recentemente numa live ele falou uma coisa que me chocou muito. Ele falou assim, o vírus somos nós. Né? Então, assim, porque a gente tende a hierarquizar, né? Então, assim, tanto que no momento que ele escreve isso que você mencionou, ele está no filme debilitado no ônibus, mas o rio, a hora que amplia o enquadramento, mostra o rio já está mais tranquilo. Então, eu acho que a nossa concepção é sobreviver, inclusive, quando tudo estiver mais tranquilo aqui, né, Bia? Ter forças, estar Ter habilitada forças. para a gente sobreviver quando o nosso rio aqui, que tem outro nome, estiver mais tranquilo e a gente puder transitar. Exatamente. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? A gente também tentar ali, na medida do possível, mudar os hábitos, né? Eu acho que é a grande mensagem quando ele coloca aqui, né? Essa concepção do trabalho que a gente é obrigado a nem olhar o outro dentro da nossa casa, É, né? De essa ânsia de consumismo, né? Como você colocou, shopping, né? Isso daqui é matéria, né? Eu vi uma live, isso aqui é matéria, gente. Isso aqui vai, né? Isso aqui vai. Para e assim, que consumir tanto, para né? que mais que o essencial, né? A gente É, precisa de fato ter 13 coisas da mesma coisa, sabe? Assim, é interessante pensar sobre, né? Claro que tem gente que não pode ter 13 coisas, mas tem gente que pode ter e tem. E essa sim, é a grande questão, né? Para quê? Porque veja o exemplo do carro dele, né? Ele fala, gente, trocar de carro para quê? Ter um carro não, para sim, né? Então, assim, olha nesse momento em que nós estamos aqui, sabe? O que adianta ter 4 carros na garagem, né? o que que adianta? Né? O que que Claro que adianta ter dinheiro no banco, né? Por exemplo, eu tenho tantos milhões no banco, a não ser que você for ajudar ali, mas você vai pegar ou o avião e vai passear? Como que você vai fazer isso agora, é, né? Então, exatamente. Para são pensar, né, situações que Bia? ele vai colocando. Quando ele vende o carro, né? E aí os pais ficam, eles não acreditam, né, que ele fez isso. Na E é verdade, para ensinar, né? É para ele dá o impressionar dinheiro, o. ele dá o dinheiro do fundo universitário e o carro ele Sim. larga, né? Então, carro, assim, o que que é isso, né? Então, é E esse aí depois eles encontram, né, e tal, o ponto. carro. E aí a gente fica pensando, de fato, né? Então, assim, eu preciso trocar o carro todo ano. Para quê, Bia? Será que é para você mesmo? Será que é para o seu conforto, para a sua mobilidade? Ou será que é por status? É, Né? Então, assim, são coisas que parecem clichê, mas são coisas que a gente precisa repensar. Porque esse estilo de vida que a gente está levando, assim como o do Christopher, né? Do sim. Christopher, não faz sentido. Nós somos muito parasitas. A gente só está sugando, a gente só está sugando do nosso planeta. E ele, gente, ele acaba, sabe? Ele tem fim. Então, de alguma maneira, assim, a gente precisa repensar os nossos estilos de vida. E esse consumo desenfreado, essa saudade de shopping precisa ser repensada. É o alerta, né? Eu acho que o É, mundo está gritando, né? Quando a gente vê ali, né, nuvem, Godzilla, nuvem de gafanhotos, aí depois recentemente também com o sul ali, Santa Catarina, né? uhum, Esse a natureza está gritando para a gente parar, né? Você vai à praia, infelizmente você vê a grande quantidade de lixo que é jogado, a pessoa não tem capacidade de pegar né, um saquinho ali, colocar o seu próprio lixo, colocar no lugar. Então são coisas que a gente vê é, sempre, e sempre está acontecendo isso, né? Então é. talvez com essa pandemia as pessoas mudem ou não. Talvez tem gente que não vai mudar, não, talvez vai Não, piorar. no início, Bia, no início, eu, muito ingênua, achei que nós íamos ter uma É, outra configuração de seres vivos, não vou dizer nem humanos, de seres vivos nesse planeta. Mas hoje eu sim, estou convicta de que nós vamos sair dessa pandemia muito piores. Assim, não sim, quero ser pessimista, mas é isso. As coisas.
assim, de alguma maneira, sabe, Bia, do mesmo jeito que a desigualdade social está mais gritante, que os nossos sentimentos primitivos estão mais gritantes, eu acho que ao mesmo tempo, assim, nos mostra como as pessoas não pensam nos outros, como as Não, pessoas, elas, assim, egoístas, né? a gente mora em lugares que não tem plantas, a gente mora em concreto. Ai, que saudade do parque, né? Mas assim, nunca plantou nada, nunca fez uma hortinha, então eu acho que a gente poderia repensar essas coisas. Mas de um fato, outras pessoas querem voltar muito rapidamente à normalidade, assim como o Cris quis ultrapassar, atravessar, aliás, o rio. O Só que, Rio, gente, a gente não barrou domina a ali. natureza, é um É, equívoco, entende? Então a gente vai ter que esperar esse rio amenizar para a gente tentar voltar em algo que eu não sei qual o que vai ser, porque como nós estávamos, eu acho que não volta, viu, Bia? Assim, tem muita coisa é, ainda para acontecer, tem, sabe? eu acho também que talvez o 10% da população ela volte mais consciente, mas o restante vai voltar muito mais agressivo, eu acho. Essa ânsia de voltar, de querer consumir, né? Ou recuperar o tempo, entre aspas, perdido, né? Então, eu É, acho que vai ser dessa forma. E essa pandemia não vai ser assim. O pessoal fala, a vacina vai curar. Vai vir outra, gente. A natureza vai cobrar. Vai cobrar enquanto a mesmo gente fizer a daquele que manutenção, não fez nada, por exemplo, né? enquanto a gente fizer a manutenção desse estilo de vida predatório, em que a gente só extrai, o que que a gente pode esperar, né? Então, assim, eu espero que eu esteja errada, né? Assim, não tenho como ser muito otimista nesse momento, mas a gente tem visto muitos especialistas dizendo que isso é reflexo de quem nós Sim, somos e fomos nos últimos anos, nos últimos é, séculos. sim, Então, é hora da gente mudar. Só que, como não vai ter mudança, então os resultados serão os mesmos, né? sim, é verdade. Bom, já deu aqui 56 minutos. E vou finalizar a live, agradecer demais, demais a participação do pessoal aqui, eles colocaram, né, comentaram. Agradeço todos vocês que entraram aqui para prestigiar o nosso bate-papo. Agradeço demais a professora Fernanda, né, mais uma vez por ter aceitado o convite, participar desse momento, né? Uhum. Deixou ali, de repente, de fazer alguma coisa para estar aqui comigo, né, e com Ai, vocês foi um também. prazer, Bia. E é isso, essa live ela vai ficar disponível, né, tanto no IGTV como no YouTube. Depois eu vou baixar para quem não assistiu, né, os colegas aí, vocês poderem repassar, tá? E lembrem-se, a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Compartilhada. Então, se apeguem, gente, por favor, sabe, a isso, né? Vamos deixar os shoppings, as lojas, né? Um pouco de lado, o consumo, né? Se apegar, né, a pessoas, Aos bichos, às aos plantas. bichos, às plantas. Coloquem música para as plantas, né? Exato. Eu tenho bicho também, eu tenho dois aqui. Você levou do Paraná, né? Levei, trouxe, né? Daqui os Eu bichinhos estão aqui comigo. Mas beleza, gente, um prazer. Beijão, boa noite para vocês. Se Obrigada, cuidem, hein? Bia. Se Eu que cuidem. agradeço. Beijo. Tchau. Beijo.